Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar a aula com um flashback. Fato número 3. Eu sinto muito em ser a pessoa que vai lhe dar essa notícia, mas infelizmente você nunca verá a molécula de DNA na sua vida. E se eu falar que existe um jeito da gente ver o DNA no microscópio? Na aula de hoje a gente vai conhecer mais uma área da genética chamada de citogenética. Certamente vocês já viram alguma dessas imagens ao longo da vida de vocês. E é disso que trata essa playlist. Nós vamos estudar os cromossomos. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar esse vídeo, adivinha? Já deixa o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo que a gente tem vídeo toda semana. E não esquece também de ativar o sininho para te avisar aí, ó, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Mas vamos pro slide para a gente entender melhor essa área da genética. Bom, gente, então vamos finalmente começar com a nossa playlist de citogenética. E vamos entender por que essa parte da genética tem esse nome. Bom, cito vem lá de citologia, que é o estudo das células. E genética, a gente já sabe bem, né, dos genes, da hereditariedade. Então, citogenética vai ser a área da genética que vai se dedicar ao estudo dos componentes celulares, principalmente eles, os cromossomos. Eles vão ser estudados, então, em grupos ou separadamente, e a gente vai estudar sua função, sua estrutura, sua morfologia. A gente vai ver algumas síndromes que podem estar relacionadas com esses cromossomos e também os aspectos evolutivos, além também de estudar toda a herança que está por trás dessa área. Então, essa é uma área da genética que nos permite fazer estudos de taxonomia, de evolução, de citogenética clínica e também de melhoramento genético. A gente já conhece de aulas anteriores a molécula de DNA. Só que essa molécula é tão grande, minha gente, mas tão grande, mas tão grande. Ele é tão grande que se a gente colocasse ela em linha reta, dava para ir lá na Lua e voltar várias vezes. Então, o DNA que lute ali para caber dentro da célula. Lembrando que a gente está falando aqui de células eucariontes, tá? Que tem ali um núcleo individualizado por uma membrana. Então, o DNA que lute para ficar todo encolhidinho para conseguir caber aí dentro desse núcleo, para ficar protegidinho. E aí ele tem que dar seus pulos. E aí ele começa a se novelar, vai se novelando, vai ficando bem condensadozinho, só que ele percebe que não é tão eficiente assim ele se enrolar nele mesmo. Aí ele pensa, poxa, vou me enrolar aqui nessas bolinhas, porque me enrolando nessas bolinhas fica mais fácil quando eu precisar me desenrolar. Essas bolinhas aí que a gente tá vendo, o DNA se enrolando, são proteínas, que podem ser proteínas estonas ou estônicas, ou proteínas não estônicas ou não estonas. Então, o DNA fica enroladinho aí, ó, nessas proteínas, numa estrutura que é chamada de nucleossomo. Então, é basicamente assim, ó, o DNA começa a se novelar, e aí ele vai se enrolando aí nessas proteínas, formando essas estruturas chamadas de nucleossomos. E quanto mais condensadinho ele ficar, ele vai formar uma estrutura chamada de cromatina. E aí ele continua se novelando, se novelando, se novelando, até chegar no grau máximo de novelamento, que é chamado de cromossomo. Então, minha gente, o cromossomo nada mais é que o DNA bem noveladinho ali a proteínas estonas e não estonas no seu grau máximo de condensação. Fica tão condensado que agora a gente já consegue ver o DNA ali no microscópio, a gente já consegue ver os microscópios. A gente já consegue ver o DNA ali no microscópio, que legal, né? Então, a gente sai lá do DNA que a gente estudou lá na playlist de molecular, a nível de molecular, e vai dando um zoom ao contrário. Não, vai retirando esse zoom. A gente vai retirando esse zoom, ó, e aí a gente já consegue ver o quê? Os cromossomos ali no microscópio. E vale lembrar que o DNA se encontra em forma de cromatina durante a intéfase, que é uma fase ali que precede as divisões celulares. E vai se encontrar ali nesse formato aí de cromossomo bem bonitinho que a gente vê que parece um X durante as divisões, tanto na mitose como na meiose. Então, quando a gente for estudar lá,
essas divisões vai ficar mais fácil da gente entender por que ele se comporta desse jeito. Mas pensa comigo, se ele tem que se dividir, né, ele tem que estar o quê? Igualzinho de um lado para o outro. Então, por isso que ele forma a estrutura de cromossomo que fica mais fácil ali de dividir entre as células. Já com relação à cromatina, a gente vai ver que ele fica nessa forma porque está envolvido ali com a expressão de alguns genes, ou não, como a gente vai ver mais para frente nessa playlist. Mas vamos entender então o que é um cromossomo, o que é a estrutura, o que é que faz parte desse cromossomo. Bom, minha gente, então um cromossomo pode ser encontrado desses dois jeitos aí, tá? A gente tem mania aí de só ver, a gente tem mania não, né? Como se a gente escolhesse o que a gente vê. A diferença é que o primeiro é um cromossomo simples que vai se duplicar para se transformar aí nesse cromossomo duplo. Então, minha gente, todos os dois são cromossomos. Aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu também tenho um cromossomo. Só que a diferença é que no primeiro eu vou ter apenas uma cromátide e no segundo eu já vou ter duas cromátides. E no primeiro também, se eu tiver X quantidade de DNA, eu vou duplicar. Então, nesse segundo eu vou ter Nesse segundo eu vou ter 2x quantidade de DNA, eu vou ter o dobro porque eu dupliquei. Mas vale lembrar, gente, que uma cromátide é gêmea da outra, então só duplicou o DNA. Então tudo que tiver de um lado vai ter igualzinho do outro lado. Você não sofreu nenhuma mutação nem nada errado, né? Então, gente, quando ocorre a replicação ou duplicação do DNA, não vai alterar ali o número de cromossomos, tá? O que vai mudar é o quê? A quantidade de DNA que vai dobrar e o número de cromátides. Mas lembra, a nova cromátide que é feita é igualzinha à outra que já tinha ali, só duplicou, porque vai precisar dividir. Então precisa ser exatamente igual para as duas células filhas, como a gente vai ver lá quando a gente for ver mitose e meiose. Então agora a gente vai estudar as partes dos cromossomos baseada nesse cromossomo em X, que é um cromossomo específico ali de uma parte da duplicação do DNA que é chamada de metáfase. Então, quando chega na metáfase, o cromossomo atinge o seu grau de condensação máximo. É o que a gente faz? A gente pega e bota umas droguinhas lá. Não sei se posso falar isso. Então, quando a célula está se dividindo em laboratório, a gente coloca a colchicina que vai falar assim, para, congela, estava. E aí os cromossomos vão parar nessa fase de metáfase, que é a fase que o cromossomo está no seu grau de condensação máximo. Então, fica muito mais fácil para a gente poder visualizar e estudar. Então, por isso que esse cromossomo é conhecido como cromossomo metafásico, né? Porque ele foi obtido ali na fase de metáfase. E ele é conhecido também como cromossomo monocêntrico, que a gente vai descobrir o porquê agora estudando o centrômero. Esse centrômero também pode ser chamado de constrição primária. E ele serve ali, ó, para unir as cromátides irmãs. Então, ele tá bem ali no meio, unindo elas duas. Quando o cromossomo apresenta apenas um centrômero, ele é chamado de monocêntrico, que são os casos mais comuns. Então, por isso que aquele cromossomo lá era chamado de cromossomo metafásico monocêntrico, porque ele estava lá na metáfase e ele só apresenta apenas um centrômero. E esse centrômero, minha gente, está envolvido lá com a divisão celular. Porque ao lado dele tem tipo como se fosse uma camadazinha ali grudada que é chamada de cinetócoro. E esse cinetócoro é onde se ligam as fibras do fuso. E essas fibras são aquelas fibras lá na hora da divisão celular que puxam lá as cromátides ou os cromossomos um para o polo e outro para o outro para ocorrer a divisão celular. Então, minha gente, quando o cromossomo é monocêntrico, ou seja, só tem um centrômero, nem vai ter BO lá na hora da divisão celular. Vai cada um para o seu ladinho, ó, em forma de V. A gente chama de segregação em V, não tem BO. Porém, toda regra tem a sua exceção, né? Existem alguns casos que alguns cromossomos possam ser dicêntricos, ou seja, ter 2 centrômeros, ou até mesmo tricêntrico, ter 3 centrômeros. E aí, como vocês devem imaginar, já vem os BOs da vida, não é mesmo? Cromossomos dicêntricos são rapidamente eliminados, porque na hora da divisão celular, minha gente, vai um centrômero aí para um lado, outro para o outro, e aí começa a romper o cromossomo. Isso leva a uma perda cromossômica, provavelmente levando a alguma síndrome. Forma aí essa estrutura que é conhecida como ponte anafásica. Então, geralmente, quando aparece aí, quando surge esse cromossomo dicêntrico, ele não dura muito não, porque logo ele é eliminado. Porém, existem 2 mecanismos que façam com que esse cromossomo permaneça aí nas populações. O primeiro é quando um dos centrômeros é inativado, então é como se só tivesse um centrômero ali agindo, então segrega em V normalmente. E o segundo é quando os 2 centrômeros ali, por telepatia, falam assim, não, vamos agir em conjunto, como se a gente fosse um só. Só que esse caso já é bem mais raro de acontecer, tá? Mas pode acontecer essas 2 formas, fazendo então os cromossomos segregarem em V e não ter BO nenhum. Mas ainda nessas exceções existem cromossomos acêntricos,
que não têm centrômeros. E logo também eles são eliminados, porque vai chegar lá as fibras do fuso e vai falar, cadê o cinetocoro aqui para eu me ligar? Vou me ligar aonde, meu lindo? Né? Não se liga, não. Porém, existem alguns cromossomos que não têm centrômeros, mas têm placas cinetocóricas espalhadas ali, ó, ao longo das suas cromátides. Ou uma placa só, ou várias placas cinetocóricas. E eles são chamados de cromossomos holocêntricos. Então, esses cromossomos, minha gente, pensa comigo. Quando a gente tinha um cromossomo normal, que a gente tinha aqui a placa aqui ligada ao centrômero, ele segregava em V, né? Porque estava puxando aqui pelo meio, então ele dobrava assim. Aqui, ó, a placa está espalhada ao longo da cromátide. Então, ele vai segregar em paralelo, vai segregar de forma reta. Então, tá tudo bem. Segregando, dando ali o mesmo número para células filhas, tá ok. Não importa se vai ser em V, não importa se vai ser em paralelo. E esse tipo de cromossomo é muito comum em algumas algas e protozoários. Mas bora agora aqui aprender sobre outra parte do cromossomo, que são os braços cromossômicos. Então, o centrômero, como a gente vai ver aí, ele está dividindo esse cromossomo em dois braços. Os de cima, que são mais curtos, que são chamados de braço P, e os de baixo, que são mais longos, que são chamados de braços Q. E eles servem para várias coisas, né, minha gente? Mas um exemplo aqui que a gente usa bastante é para localizar os genes no genoma. Então, quando a gente quer localizar um gene, a gente bota a localização aí, ó, que nem tá aí, 10p12.4. E aí a gente consegue achar o gene lá no genoma. Como assim? Vamos supor aqui que eu peguei esse cromossomo. Então, 10P, eu sei que é o cromossomo 10, no braço P, que é o braço curto, ali na região 1, na banda 2, na subbanda 4. O que é isso de banda? Quando a gente for estudar bandeamento, a gente vai ver que os cromossomos, eles são corados ali, ó, em várias bandinhas, o que nos permite estudar eles de uma forma melhor. Se vocês quiserem entender melhor como é que a gente encontra um gene no genoma, como é que a gente coloca lá a localização de um gene, comenta aqui embaixo que eu trago esse vídeo para vocês. Mas basicamente é isso aí, ó. 10 significa que é o cromossomo 10 no braço P, na região 1, na banda 2, na subbanda 4. Então, se vocês quiserem mais, podem pedir aí um vídeo que eu trago, que é bem legal essa parte. Mas seguindo aí com nossa aula, agora nós temos a constrição secundária ou ROM, como tá apontando aí, ó, esse tracinho roxinho no cromossomo. É uma região organizadora de nucleolo, por isso que é chamada de ROM. O nucleolo, como a gente vai ver lá na aula de núcleo, é uma bolinha que fica lá dentro do núcleo, que ele é formado por RNA ribossômico. Então, essa região é rica em genes que vai codificar para o RNA ribossômico, que vai compor tanto os nucleolos, que a gente vai estudar mais na frente, quanto os ribossomos, que a gente já estudou lá na aula de síntese proteica. E o número dessa constrição secundária ou ROM nos cromossomos é variável, mas geralmente não passa de 2, não. E aqui, localizado entre a constrição secundária e um fio no cromossomo, nós temos o satélite ou zona SAT, que também está envolvido ali na fabricação de RNA ribossômico, é cheio aí desses genes também. Mas agora vamos estudar ali as pontinhas dos cromossomos, os telômeros, que eles são tão especiais, minha gente, que vai ter um vídeo aqui no canal só para falar deles. Eu tô me sentindo adorável. Quando os geneticistas foram analisar ali as pontinhas dos cromossomos, foi descoberto os telômeros, porque viram que ali o DNA é diferente do restante do DNA do cromossomo. Então, eles são todos especiais, como a gente vai ver na aula de hoje e mais para frente. Para vocês terem noção da importância deles, quando os cromossomos perdem um grande amor da vida deles, que no caso são eles mesmos, que são as pontinhas dos cromossomos, que são os telômeros. Olha aí, a gente tem que aprender muito com os cromossomos. Eles ficam perdidos, minha gente, devastados, eles ficam sem rumo na vida. E aí eles tendem a se ligar a outro cromossomo que tenha telômero, formando então uma situação anormal que provavelmente vai ocasionar uma síndrome. A célula estava lá, ó, mó paz, aí o cromossomo perdeu o telômero, se ligou a outro, criando uma situação anormal e a célula que lute para resolver. Então, ter os telômeros ali nas pontas dos cromossomos, minha gente, é a mesma coisa da gente ter todos os nossos chakras equilibrados. Traz uma paz espiritual muito grande. Portanto, os telômeros conferem estabilidade ao cromossomo. Confere tanta estabilidade que se um cromossomo perder lá os 2 telômeros das 2 pontas, ele tende a se ligar nele mesmo. Ele fica tão perdido que ele meio que se enclausula ali nele mesmo, formando então esse cromossomo em anel e a célula que lute novamente para resolver isso. E além disso, minha gente, foi visto em algumas espécies que antes ali da divisão celular, os cromossomos não estão lá loucão, ó, igual astronauta dentro da célula, não. Não que astronauta seja louco, não quis dizer isso.
É que eu ficava imaginando que eles ficavam que nem astronautas, assim, ó, flutuando ali pelo núcleo, mas não, minha gente. Foi visto lá que os cromossomos tendem a se aderir ali à membrana do núcleo, ó, enquanto ficam esperando o seu parzinho, ó, que romântico. E eles se aderem ali à membrana por meio do telômero. Então, os telômeros ligam os cromossomos ali na membrana do núcleo, enquanto eles ficam esperando os seus parzinhos. E aí, na hora que chega o seu parzinho falando por onde for, eu quero ser seu par, eles vão lá e vão para a posição dele específica lá para começar a divisão celular. É, minha gente, tem a posição certinha. Aqui é cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E esse local específico ali de cada cromossomo, cada parzinho saber o seu lugar, é chamado de território cromossômico. Portanto, vocês podem encontrar por aí esse nome, configurações de Rabi, que fala que cada cromossomo tem ali o seu território, o seu quadradinho, o seu devido lugar, né? E que na interfase, né, antes da divisão, eles vão procurar o seu parzinho ali ligado na membrana do núcleo, esperando o seu parzinho ali por meio dos telômeros. Então, resumindo tudo que a gente viu na aula de hoje aí para você dar um print ou desenhar no seu caderno, fica à vontade para você fazer o que você quiser, ó. A gente viu então o centrômero, que vai dividir os cromossomos no braço P e no braço Q. A gente viu ali as pontas dos cromossomos, que são os telômeros. Vimos o ROM, região organizadora de nucleolo, e a região ali satélite, que tá ali divididinha do cromossomo por causa do ROM, né? Então essa foi a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova playlist. Vai vir muito mais por aí, tá? Eu vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Então esse foi o vídeo, gente. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Coloca aqui embaixo que eu tô sempre de olho nos comentários de vocês. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!